Convido os irmãos a ficarem de pé, reverência à palavra do Senhor, e abram a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu vou ler ainda os 6 primeiros versos do capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos orar, irmãos. Fechar os olhos e orar. Deus amado, Deus bendito. Obrigado, Senhor, pelo dia do Senhor, porque podemos estar na Tua presença, na comunhão dos santos, adorando a Tua pessoa, Senhor. Não somos dignos de Te cultuar por nós mesmos, mas fazemos por meio de Cristo, Teu Filho unigênito, nosso bendito Salvador, e Te suplicamos em nome dele, Senhor. Tua graça, Tua misericórdia sobre nós,
o perdão, Senhor, dos nossos pecados, porque erramos e falhamos. E pedimos nesse momento, Senhor, que este culto solene seja agradável ao Senhor. E que no momento, Senhor, da exposição da Tua palavra, o Senhor a tome e que faça, Senhor, a Tua palavra próspera no coração dos irmãos. Que ela seja, Senhor, cheiro de vida, perfume de vida para esses irmãos. E a mim me dá graça, Senhor, para expô-la com fidelidade, com verdade, com acuracidade. Não que haja capacidade em mim, que o Teu Espírito, Senhor, seja gracioso. Que todos sejam edificados nesta porção da Tua palavra. Que a Tua igreja cresça no conhecimento do Senhor. E que aqueles que estão em dúvida possam ser, suas mentes sejam esclarecidas, para que venham a renovar, Senhor, os seus votos de sinceramente viver para a glória do Teu nome, compreendendo esse tão glorioso mistério da nova aliança, que Cristo, o Teu Filho, nos trouxe. Esse ano no nosso meio, Senhor, perdidos, mundanos, que o Senhor os alcance, tenha misericórdia, Senhor, deles também. E faça resplandecer, Senhor, a luz do Teu Evangelho no coração deles, Senhor. Abençoa todos nós, Pai. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, é bom estar de volta com os irmãos. Eu agradeço ao pastor Armando, que dirigiu a reunião da quarta-feira retrasada, ao presbítero Zane, que dirigiu a reunião do sábado retrasado, e ao Andrei, o seminarista, irmão Andrei, que esteve aqui no domingo pela manhã, pregando aos irmãos, e à noite também agradeço ao pastor Paulo, que esteve instruindo os irmãos. E agora, hoje, estou de volta, mas amanhã eu já saio de férias de novo. Esse semestre nós fizemos as férias quebradas, né? Uma semana, depois retorna para a igreja, prega na igreja, trabalha na igreja, depois sai outra semana de férias. E nós temos, no culto solene da manhã, nós temos exposto o livro de Êxodo. E hoje não estarei expondo o livro de Êxodo, pedi ao presbítero Zoênio que lesse o capítulo 34 do livro de Êxodo, que foi o último sermão em Êxodo aqui há 2 ou 3 domingos. Estive pregando o Êxodo 34, onde naquela conclusão da primeira parte do plano de Deus com relação à confecção do tabernáculo, o Senhor inspirou Moisés, e Moisés concluiu aquela parte, mostrando ao povo de Israel, e o Espírito Santo faz isso aqui na palavra conosco, Êxodo 34, mostrando que Deus ordenou que Moisés construísse e fizesse mais 2 tábuas, as novas tábuas da lei com os 10 mandamentos, porque as 2 primeiras tinham sido quebradas. Ainda no capítulo 34 de Êxodo, o Senhor renovou a aliança, ou fez uma aliança, renovou a aliança, na verdade a única aliança, Deus renovou a aliança com Israel, admoestando o povo a fidelidade àquela aliança, onde Deus mostrou a Israel que eles não deveriam ouvir os povos, nem dar os seus filhos e nem as suas filhas aos povos pagãos, que tinham as suas festas pagãs, mas que deveriam observar as festas mencionadas no capítulo 34, instituídas pelo Senhor ao povo de Israel. E a conclusão do capítulo 34 foi Moisés falando ao povo, quando ele desceu, depois de ter passado 40 dias e 40 noites diante do Senhor, recebendo as novas tábuas da lei, Moisés desceu do monte com o seu rosto resplandecente, o que fez com que o povo de Israel temesse chegar próximo de Moisés. Quando nós pregamos o texto, disse aos irmãos que aquela glória apontava para a glória do Senhor, não é? e que o povo deveria, então, atentar para aquela glória. Só que nós temos o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, texto que eu li quando preguei o capítulo 34, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever Êxodo, nos elucida qual foi a intenção do Espírito Santo em grafar Êxodo 34 para nós, crentes da nova dispensação da graça, ou no contexto da nova aliança, para usar a linguagem do apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 3, de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo tem a intenção
né, vinda do Espírito Santo, de mostrar aos irmãos da nova dispensação que a glória dessa aliança, ou a glória da nova dispensação, ou como diz a revista corrigida, a glória do Novo Testamento, é superior à glória do Antigo Testamento, ou à glória da primeira dispensação, ou à glória da antiga aliança. Só que aqui no capítulo 3, Paulo começa, nesse capítulo, defendendo a sua apostolicidade. Ele começa, nos 6 primeiros versos, ele faz menção à realidade de que os coríntios são a carta escrita por eles, porque ele vinha sendo acusado pelos falsos apóstolos que estavam presentes na igreja de Corinto, de ele não ser um verdadeiro apóstolo. Então Paulo defende a sua apostolicidade, mostrando a sua carta de recomendação. No versículo 7 até o versículo 11, e eu vou me deter agora pela manhã até o versículo 11 apenas, nos 6 primeiros versos Paulo defende a sua apostolicidade, e nos versículos 7 a 8 ele traz o contraste da antiga aliança com a nova aliança, dizendo que a primeira é um ministério de morte, que o primeiro é um ministério que é uma letra que mata, é um ministério de condenação, enquanto que a nova dispensação, enquanto que a nova aliança realizada em Cristo, ela é um ministério de vida, ela é um ministério de justiça, ela dá vida porque é um ministério que é fundamentado no Espírito que Cristo outorgou aos crentes da nova dispensação da graça. Na segunda parte, que eu quero considerar hoje à noite, se Deus permitir, eu vou olhar para os versos 12 até o verso 6 do capítulo 4, Paulo menciona a realidade de que nesse ministério da nova aliança, a glória, diferente da glória da primeira aliança, é uma glória permanente, é uma glória que vai crescendo, é uma glória que vai aumentando, é uma glória que vai se desenvolvendo. E depois, no capítulo 4, ele de forma prática, né, aplica aos crentes de Corinto, dizendo que eles devem, na verdade, rejeitar então tudo aquilo que é vergonhoso para que possa caminhar nesse ministério de fidelidade que é o ministério da nova aliança. Então, esse capítulo todo, né, pegando inclusive os 6 primeiros versos do capítulo 4, pode ser intitulado como a excelência da nova aliança. Então eu vou usar esse tema tanto agora para amanhã quanto para a noite. Sendo que pela manhã daríamos o tema maior, a excelência da nova aliança, e o subtema ministério do Espírito da Justiça, que aparece no versículo 8 e no versículo 9. E à noite será a excelência da nova aliança, com o subtítulo Transformados de Glória em Glória, que aparece no versículo 18 do capítulo 3. Por que Paulo escreve dessa forma? Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios quando ele estava em Éfeso. A segunda carta foi escrita quando ele se encontrava na Macedônia, porque na terceira viagem missionária, quando Paulo foi a Éfeso, foi que ele escreveu a carta aos Coríntios, o que nós conhecemos como primeira carta. Mas ali, em Éfeso, houve uma grande revolta por parte de algumas pessoas ali. Nós encontramos isso em Atos, no capítulo 19, o que fez com que Paulo fosse a Macedônia. Que ele saísse de Corinto e chegasse até Macedônia. E ali, na Macedônia, ele aproveitou para visitar algumas igrejas que ele havia instituído também. E é ali em Macedônia que Tito vai até Paulo e leva informações a Paulo sobre a igreja de Corinto. O que faz com que Paulo se alegre bastante, porque ele tinha visto, os irmãos lembram da primeira carta, como uma carta problemática, uma igreja problemática. Corinto era uma igreja como qualquer outra igreja, em qualquer época do mundo. Uma igreja problemática, onde havia pecado, onde havia grupinhos, onde havia interesse de um e de outro. Os irmãos devem lembrar bem da primeira carta. E o que nós chamamos de segunda carta é uma carta que, de acordo com os estudiosos, seria uma terceira carta, que a segunda carta talvez tenha sido perdida. Nesta segunda carta, Paulo se alegra porque recebe as informações de Tito, ali em Macedônia, e ele se alegra e se regozija, porque ele estava triste porque não tinha encontrado a Tito ali. Mas Tito chega, leva uma carta até ele, explica a Paulo como está a igreja de Corinto, e Paulo se alegra bastante com o desenvolvimento da igreja de Corinto. Porque os irmãos da igreja de Corinto, como Paulo escreveu na primeira epístola, eram santos. Apesar de todos os problemas, apesar de todo o pecado dentro da igreja, a igreja de Corinto era considerada como uma igreja do Senhor Jesus Cristo, onde habitava santos, pecadores, mas santos, regenerados por Cristo.
Só que nesta igreja de Corinto, nessa ocasião da segunda carta de Paulo, havia ali falsos liderança. Havia uma liderança dentro da igreja de Corinto, composta por falsos apóstolos e falsos mestres. Os irmãos vão encontrar bem Paulo falando acerca deles no capítulo 11 e no capítulo 12. Mas se os irmãos voltarem aqui antes do capítulo 3, finalzinho do capítulo 2, Paulo diz no versículo 17, porque nós aqui é ele. Ele faz parte do grupo dos verdadeiros apóstolos. E ele diz, porque nós não estamos como tantos outros, ele se refere a esses falsos apóstolos, que os irmãos vão encontrar Paulo mencionando esses falsos apóstolos no versículo 5 do capítulo 11 e no versículo 11 do capítulo 12. Paulo diz, nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Isto é, nós não somos como outros mercenários. A palavra mercadejar aqui, ou o verbo mercadejar aqui, não é simplesmente vender, mas é adulterar o produto para que se ganhe mais dinheiro. No primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, o Senhor repreende os homens que misturavam vinho com água para enganar. O papai conta que quando ele era mais jovem, e os mais antigos vão confirmar isso, o papai conta que quando ele era mais jovem havia vendedores de leite. Não é? Hoje nós vamos ao supermercado comprar leite. Antigamente não. Os leiteiros iam de casa em casa. E não era também incomum que tal leiteiro adicionasse água para então ganhar mais dinheiro naquele leite. Trazendo a figura para os nossos dias, existe o açaí. E não há muito tempo foi até divulgado na mídia grupos de vendedores do açaí, eu não vou dizer os bairros, eram muitos bairros aqui em Belém, que misturavam produtos no açaí para que o açaí ficasse grosso. Para que então os irmãos sabem que isso é comum. Eles misturavam farinha de mandioca, né, a farinha, no açaí para que ele ficasse grosso. Misturavam trigo, maisena, todos esses produtos. E chegaram ao cúmulo de adicionar papel higiênico no açaí. Então se triturava o papel higiênico todinho, colocava no açaí e se vendia num preço de açaí grosso. É essa a figura que Paulo... Não a do açaí, não é? Mas essa figura de adulterar alguma coisa para que então se obtivesse lucro. Porque o vender em si, não o evangelho, mas uma venda em si é legítima. O erro é mercadejar, ou ser mercenário ou buscar lucro. Eram os falsos apóstolos que queriam lucro. Eram os falsos apóstolos que tinham os interesses egoístas com vistas à manipulação desse povo, dessa igreja de Corinto, que são irmãos crentes em Cristo Jesus. Essa falsa liderança, chamada pelo apóstolo Paulo, de excelentes apóstolos em outra passagem, esses homens eram judaizantes e queriam impor aos crentes da nova aliança ritos e preceitos estritos da lei mosaica, da lei do Antigo Testamento. Por isso Paulo diz, olha, na verdade existe a condição na qual nós nos encontramos é uma aliança muito superior. É uma aliança de sobreexcelente glória. É uma aliança de glória muito maior do que a glória anterior. Por isso ele diz, nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo. Cristo é o ministério dele. Na primeira carta, ele disse, eu não fui com vocês, eu não fui até vocês com palavras de sabedoria humana. Eu não quis persuadir vocês com palavras humanas, mas palavras vindas de Deus, o poder de Deus, a pregação do Evangelho. Eu anunciei Cristo e Cristo crucificado, poder, né, para todo aquele que crê. Cristo é o assunto do ministério do apóstolo Paulo. E ele se apresenta, nesse finalzinho do capítulo 2, como um servo que não mercadeja a palavra de Deus, mas que fala na presença de Deus com sinceridade, não é? E da parte do próprio Deus. E aí o capítulo 3 inicia, então Paulo, mencionando essa triste realidade que havia dentro da igreja de Corinto, com homens mercadejando a palavra, ele, sempre que alguém deturpa o evangelho, e sempre que alguém usa da religião para se beneficiar, esse tem forte tendência de exigir algo do outro. Coisa diferente do evangelho. Uma vez que força de expressão, não é nós, uma vez que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, uma vez que nós éramos servos de Satanás e vivíamos no lamaçal do pecado, e uma vez Cristo nos salva,
o Espírito Santo trabalha em nós e nos regenera e muda a nossa vida, e nós sabemos o que é ser perdoado, porque o nosso pecado era grandíssimo contra o nosso Deus. E nós sabemos o que é ser perdoado, e quando nós encontramos alguém que também diz ser perdoado por Deus, o que nós faremos a ele se não nos unirmos a ele, nos alegrarmos com ele e vamos caminhar juntos na nossa vida cristã, e não impor a ele algo que nem eu mesmo posso suportar, ou que nem nós mesmos podemos suportar. Esses mercadejadores aqui da palavra de Deus, esses mercenários, eles estavam exigindo, querendo deturpar o evangelho, querendo prejudicar a igreja de Corinto, eles atacaram o pastor da igreja de Corinto, que é o apóstolo Paulo. E eles estavam dizendo que Paulo era um falso apóstolo, porque Paulo, de fato, não podia ter nenhuma credencial, pelo menos não sob a ótica desses falsos apóstolos. Paulo não tinha nada que pudesse dizer, olha, eu sou um apóstolo de verdade na ótica deles. E por isso Paulo diz assim, escrevendo aos coríntios, porque a sua preocupação é com os coríntios. A preocupação dele não é com falsos apóstolos. A preocupação dele não é com falsos mestres. Ele não quer que os falsos mestres sejam convertidos. Não, pelo menos aqui. E o interesse dele é com as ovelhas que Deus deu a ele. E ele diz assim, então nós vamos começar toda a conversa, poderíamos parafrasear assim, trazendo carta, será que é necessário que eu me recomende a vocês? Paulo jamais se recomendaria ao homem, porque isso não é justo. Irmãos, isso não é honroso alguém se recomendar. Alguém dizer, olha, os irmãos podem me aprovar porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Quando Paulo vai escrever na segunda carta, eu sou hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, eu estudei os pés de Gamaliel, ele está falando isso contra os falsos apóstolos. E mesmo à luz das cartas, da primeira e da segunda carta, quando ele mostra o seu currículo vitae, quando ele mostra ali o seu percurso do seu ministério, o chamado e a graça que o Senhor havia derramado na vida dele antes de ele ser apóstolo de Cristo, agora na nova dispensação, quando ele diz, eu sou judeu dos judeus, da tribo de Benjamim, fariseu, guardava a lei, observava a lei, ele não está se exaltando. Na verdade, ele está pegando tudo isso e comparando a esterco. E está dizendo, olha, isso não tem valor nenhum para mim, porque agora eu sou de Cristo. Porque antes da sua conversão, em Atos capítulo 9, Paulo tinha toda aquela prerrogativa e não via Cristo. Paulo havia estudado aos pés de Gamaliel. Paulo queria cumprir a lei, mas ele estava morto, porque a lei não dá vida. É disso que ele está tratando aqui. A lei não pode conceder vida a ninguém. Mas isso eu ainda vou mencionar há pouco. E Paulo está dizendo, olha, eu preciso de uma carta? Eu não tenho carta nenhuma. Mas se eles querem carta, a carta deles são vocês. Porque o apóstolo Paulo demonstrou, ele deixou o legado dele, quando ele instituiu a igreja de Corinto, quando ele formou a igreja de Corinto, quando ele pastoreou a igreja de Corinto, quando ele tem cuidado da igreja de Corinto por meio da sua carta, quando recebe Tito ali na Macedônia para conversar com Tito e ouvir, saber como é que está a igreja, Paulo diz, vocês são a minha carta. E ele começa a usar a linguagem do Antigo Testamento, contrastando com uma linguagem mais peculiar à Nova Aliança. Ele diz, a carta que vocês são, veja o versículo 2, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. Então, o autor desta carta, o autor desta igreja, ou o autor da vida desses irmãos, da vida espiritual desses irmãos, é o próprio Cristo. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu não entendia muito porque o pastor Paulo não exigia carta de recomendação. Existem homens espalhados por todo o Brasil, por todo o mundo. Deixa eu só, antes de falar, para não me entender errado. A carta de recomendação é válida. A carta de recomendação existe quando você não conhece alguém. Então chega um irmão, vindo de um outro lugar, ninguém conhece. Então, já aconteceu, uma irmã, a irmã, esqueci o nome dela agora, veio do Maranhão, chegou até aqui e tudo, e ela falava muito bem do pastor dela, queria fazer carta de recomendação, nem trouxe carta de recomendação, inclusive, mas eu cheguei a ligar para o pastor dela, conversei com o pastor dela, olha, a irmã está aqui assim, não, pastor, a irmã aqui é uma bênção, sempre deu bom testemunho, uma recomendação. Agora, quando você conhece alguém, não tem sentido de carta de recomendação. Não tem sentido nenhum. Porque a vida dele mostra quem ele é. É por isso que a nossa igreja, só os irmãos, abrindo parênteses para voltar para o texto, quando o irmão chega, diz, espere, espere, espere. 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai mostrar quem é o irmão. E uma vez que o irmão dá um bom testemunho, ele precisa de carta de recomendação. Por quê? Porque a vida dele é um testemunho. Então, nós estamos vendo que o irmão é crente verdadeiro. Para que carta de recomendação? Voltando ao texto. Paulo está dizendo, eu não preciso de carta.
A carta é a vida de vocês. E eu dizia, Paulo começa a usar uma linguagem que contrasta a antiga e a nova aliança. Ele diz, vocês são cartas escritas por Cristo. E essa carta foi escrita não com tinta e não em pedras. Ora, de onde vem essa linguagem? Do Antigo Testamento. O capítulo deixa isso claro, por isso eu li todo o capítulo. Ele vai falar de Moisés descendo com as tábuas na mão, né, e trazendo tábuas ao povo de Israel. Tábuas de pedra, escritas. Né? E Paulo diz, vocês são a minha carta. Vocês são uma carta não escrita com tinta, nem escrita em pedra, mas escrita no coração. Então ele está falando do Espírito. Ele está falando da operosidade do Espírito no coração da vida desses crentes. E ele diz que é pelo Espírito, porque é o Espírito que dá vida. Por isso ele diz, a letra mata. Não é a letra, o conhecimento da Escritura, nem o estudo da teologia, nem qualquer outro conhecimento que mata. Mas é o Espírito da lei do Antigo Testamento. Lá mesmo no capítulo 34, os irmãos devem lembrar que Deus ordenou que homens fossem mortos por causa do pecado que tinham cometido da idolatria. O Espírito da lei que eu estou dizendo não é o Espírito Santo da lei, é o que a lei revelava. A lei, o que mostrava ao homem? Paulo escreve isso aos Romanos e ele deixa isso muito claro. Qual é a função da lei? A função da lei é mostrar ao homem que ele é pecador. Ninguém, nem o homem, nem Paulo. Paulo fala com experiência própria. Paulo fala com a autoridade vinda do Senhor e com a experiência de vida que ele tinha. Porque ele tinha sido observador da lei, pelo menos tinha tentado guardar toda a lei. E o papel da lei não é salvar. A lei condena. A lei diz, você pecou e você errou. É isso que a lei diz. Só que o Evangelho de Cristo traz vida. O Espírito Santo traz vida. Paulo está falando de administrações distintas das dispensações. Aprove a Deus fazer assim, irmãos. Todas as figuras do Antigo Testamento, o que nós temos na Escritura Sagrada, é a revelação do plano de Deus com vistas à salvação de um único povo. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, decidiu administrar em 2 momentos essa história de salvação. E na sua infinita sabedoria, debaixo da sua providência, da sua soberania, o Senhor quis administrar a primeira dispensação de uma forma. E toda figura, todo personagem, toda história, todos os elementos do Antigo Testamento, quando os irmãos forem lendo, desde Gênesis, pós-queda, até antes da queda, a árvore da vida, que é colocada no jardim do Éden, lá no início de Gênesis, aparece em Apocalipse, que é a figura do Cristo. A árvore que dá fruto para todos os povos é Cristo. Então, as figuras do Antigo Testamento, desde Gênesis, quando os irmãos forem lendo o Antigo Testamento e lerem as figuras, e encontrarem as figuras, os personagens, os elementos, as instituições, as festas, tudo isso, tudo, absolutamente tudo, tem um único objetivo: de apontar para uma glória futura, para uma glória, uma realidade espiritual superior a todas essas figuras humanas e tudo. Vejam que o que eu estou tentando dizer aos irmãos é que Deus não está fora desse controle. O que eu estou tentando dizer aos irmãos é que nós não temos que abandonar o Antigo Testamento e que devemos negligenciar o Antigo Testamento. Nem Paulo está dizendo isso. Eu não estou dizendo aqui que o Antigo Testamento não é mais importante, então. Não, pelo contrário. É por isso que nós nos esforçamos para expor o Antigo Testamento aos irmãos no domingo, no culto solene pela manhã. Porque o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo, para que possamos entender a história da redenção. Como alguém já disse, ninguém vai entender um livro começando a ler no final do livro. É necessário que se leia o início do livro. É normal que todo mundo comece a ler um livro, comece do começo. E vá lendo e vá entendendo a revelação. Então não basta a nós o Novo Testamento. O Antigo Testamento é tão palavra de Deus quanto o Novo. Só que o que nós temos que entender é essa revelação da parte de Deus na sua administração distinta. Então no Antigo Testamento era uma lei. E Paulo deixa isso claro. Quando eu digo que Paulo está, ou os estudiosos, né, e nós também quando dissemos que Paulo está contrastando a antiga aliança, ou a lei do Antigo Testamento, ou o Antigo Testamento com o Novo Testamento, é porque Paulo traz a figura de Moisés.
O contraste que Paulo faz aqui é entre Moisés e Cristo. Vejam que Paulo diz que era glorioso o ministério da Antiga Aliança. Ele não está dizendo que não era glorioso. Era glorioso, mas a glória do Novo Testamento é sobreexcelente. É muito maior. Não que ele confiasse em si mesmo, na sua inteligência. Versículo 4. E é por intermédio de Cristo. Vejam, esse é o assunto do ministério de Paulo. Eu disse isso no final do capítulo 2. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes, não é de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ou a nossa capacidade, ou a nossa habilidade de entender tudo isso, diz o apóstolo Paulo, vem de Deus. Que Deus? O Deus que nos habilitou, diz o apóstolo Paulo, que nos capacitou, que nos instruiu, né, para sermos ministros de uma nova aliança. Então Paulo está trazendo uma nova aliança. Melhor, ele está se referindo a uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nova aliança não é um termo inventado pelo apóstolo Paulo. A nova aliança é uma promessa do Deus na antiga aliança. Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34. O autor aos Hebreus, irmãos podem ir a Hebreus capítulo 8, o autor aos Hebreus fala de forma muito mais clara até do que o apóstolo Paulo aqui, na segunda carta aos Coríntios, o texto que nós estamos considerando. A carta toda aos Hebreus é para contrastar o judaísmo, a antiga aliança, a religião judaica, as figuras do Antigo Testamento, com Cristo, com a nova aliança. Praticamente em toda a carta aos Hebreus, os irmãos vão encontrar ali o Espírito Santo, por intermédio do autor, mencionando que a glória daquela antiga aliança, ela foi desaparecendo e sumiu. Até que veio a glória de Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 22, o autor dos Hebreus diz, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Paulo, é o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, que está dizendo que essa aliança é superior à outra. Capítulo 8, verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Veja o que o autor está dizendo. A primeira tem que passar, a primeira passou, a primeira tem que diminuir e tem que ser substituída por uma superior. E aí ele traz Jeremias capítulo 31, verso 31 a 34. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor. Está citando Jeremias 31, onde Mateus 26, quando o Senhor Jesus está diante dos apóstolos, instituindo a Santa Ceia, ele usa esse texto. E diz, eis o sangue da nova aliança, derramado por muitos. Eis o sangue da nova aliança. É o texto de Jeremias, a qual Paulo faz referência e que Hebreus escreve, aqui autor de Hebreus escreve. E aí, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele está falando do povo espiritual, não da nação. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Ora, irmãos, quem imprime a lei de Deus na mente, também sobre o coração as inscreverei. Quem imprime a lei de Deus na mente do crente e quem escreve no coração do crente, não é a lei, é o Espírito de Deus. A lei não tem esse poder. A lei, Paulo escreve Romanos, a lei só diz, você é condenado. É isso que a lei diz. A lei não tem o poder de se guardar no coração de um crente. É o Espírito da lei. Agora eu estou me referindo ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que converte pessoas e imprime a sua lei na mente e no coração dos crentes.
E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aí vejam o que o autor de Hebreus diz no versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então a antiga aliança, os preceitos da antiga aliança, a observância de todos aqueles ritos, eles agora são, na nova dispensação, antiquados. Eles são agora envelhecidos ou caducados, né? Passou. Eu vou elucidar mais e aplicar aos irmãos. Agora é a nova aliança, é o novo ministério. Deixa eu continuar. Irmãos, versículo 7, aqui de 2 Coríntios 3. E, Paulo diz, seu ministério da morte. Aí ele vai chamar aqui a antiga aliança de ministério da morte. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, vejam que era glorioso, a ponto de os filhos de Israel não puderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Ou seja, ela não ficou para sempre no rosto de Moisés. Era uma glória, mas essa glória, um brilho, né? Literalmente um brilho, um esplendor, essa glória ia ter que ir diminuindo. Paulo diz, ora, se esse ministério era glorioso, ministério da morte, que ele está chamando aqui, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vamos voltar um pouco em Êxodo 34. Moisés desce do monte, trazendo a lei. O povo vê a face de Moisés brilhando e teme. Não é? Teme. Por quê? Porque eles estão vendo o que Deus havia falado com Moisés. Paulo diz, esse ministério, que era glorioso, é um ministério de morte. Hebreus nos ajuda a compreender. Por quê? Porque esse ministério ia se desvanecendo, como a glória no rosto de Moisés. A aliança é envelhecida, é antiquado. Era glorioso, mas tem que passar. E ele diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Que Espírito? Paulo tinha falado nos versos anteriores, defendendo a sua apostolicidade, falando da carta escrita por Cristo, que era a carta dos crentes em Corinto. É o ministério do Espírito que dá vida. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. A lei não tem poder, como já foi mencionado, que meus irmãos conhecem muito bem. Porque se o ministério da condenação, ministério de morte, ministério de condenação, letra que mata. Esse é o ministério da antiga aliança. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então nós temos morte e espírito, condenação e justiça. O ministério da antiga aliança era um ministério de morte e um ministério de condenação. O ministério da nova aliança em Cristo é um ministério do espírito e é um ministério de justiça. Do espírito, porque é o espírito que lava o pecador. É o espírito que regenera. É o espírito que dá vida. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, se não for limpo, purificado pelo Espírito que é santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, não adianta ser judeu, não adianta ser fariseu, não adianta ser líder, não adianta observar a lei, não adianta ficar olhando para a lei e dizer, nós temos que cumprir todos os preceitos da lei. Ora, irmãos, quem de nós, quando erramos insanamente dizendo, olha, como eu estou bom aqui nessa parte da Bíblia, porque agora eu estou bem, irmão. Quem não está se enganando? Quem não está, na verdade, até se condenando? Porque quando Tiago escreve a epístola, diz, olha, aquele que não obedece não obedece o resto da lei. Né? Aquele que quebra um mandamento, esse quebra todos os 9. Não há justificação por lei. A justificação é pela fé. E a fé é em Cristo, que não é nossa, é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie, para que nenhum homem se exalte, mas para que o poder e a glória seja sempre do nosso Deus.
Por isso esse Espírito é mais glorioso. Essa aliança é mais gloriosa. Porque é a aliança, a nova aliança, que sobrepõe a antiga aliança. Porquanto, na verdade, Paulo continua no verso 10, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Muito mais glória tem a nova dispensação da graça. Eu vou ter que parar aqui, né? Eu queria levar até o versículo 6 do capítulo 4, mas é melhor deixar para a noite. Porque agora ele vai trazer, de fato, a história lá de Êxodo 34. Né? Quando ele vai falar que Moisés punha véu sobre a face. Isso nós vamos ver à noite. Ele vai falar, então, da liberdade que há no Espírito do Senhor e de como esses que são livres pelo Espírito do Senhor devem andar, devem caminhar, né, de glória em glória. Enfim. Mas isso nós vou atentar à noite para algumas riquezas que há nesses versos aqui no final do capítulo 3 e início do capítulo 4. Então, irmãos, para concluir, para nós passarmos às aplicações práticas, deixa eu organizar um pouco melhor, não é? Então, nossa compreensão nossa, que eu digo não minha, mas do cristianismo ortodoxo, da igreja genuinamente cristã, do povo verdadeiro de Deus. O que ocorre é o seguinte, aqui e ali não é incomum que irmãos me façam essa pergunta, não, isso ocorreu também comigo, e ocorre algumas vezes também. A pergunta é, qual é o valor do Antigo Testamento para nós? Né? Ou, de outra forma, a pergunta que vem até mim é, nós devemos observar todos os preceitos da lei de Moisés? Certamente, Paulo se refere aqui aos 10 mandamentos, né? Porque ele menciona Moisés descendo o monte com as tábuas. Mas, irmãos, lembram que os 10 mandamentos são um resumo de toda a lei. Né? Então, ele se refere à lei mosaica, à lei de Moisés, à instituição da antiga aliança, ou mais comumente chamado Antigo Testamento. Então, a pergunta que surge é, nós devemos observar os preceitos do Antigo Testamento, nós os crentes, porque existem religiões, existem seitas, que até se autodenominam cristãs, né? Que, os adventistas de sétimo dia, por exemplo, que se prendem na lei e pegam preceitos da lei e dizem, nós temos que guardar a lei. E nós somos o povo do advento. Nós somos o povo que Deus vem buscar porque nós observamos os mandamentos. Ora, irmãos, se alguém encontrar você e disser isso, você diz, pois eu sou o fariseu, que não levantava nem o rosto diante de Deus e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. Eu sou esse. Não é? Aí se impõe, como o judaizante de Corinto, se impõe regras e mais regras, e preceitos e mais preceitos. Então tem que fazer isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode fazer isso, Aí lembramos da narrativa quando o Senhor, logo no início do livro de Atos, chama o apóstolo Pedro, né, e dá uma visão a Pedro. O lençol, né, com tudo que era ilegítimo na antiga dispensação, e o Senhor diz, come, mata e come, Pedro. Animais impuros, não, jamais, eu nunca... Porque... Então vai lá na casa que eu vou te mostrar. Chegou lá, um monte de gentil lá, e Pedro, né, ligou uma coisa com a outra, na direção do Espírito Santo, disse, agora eu entendi. Depois ele encontra os apóstolos judeus, eles eram judeus, e diz, olha, eu vi o Espírito Santo descendo sobre os gentios. O Senhor me deu uma visão antes. E ali mesmo os apóstolos até ensinam aos irmãos que eles deviam... que os crentes deveriam se abster da fornicação, da imoralidade sexual, né, de comida sacrificada a ídolo e tal. Sim. Mas os preceitozinhos, não pode isso, não pode aquilo, não cabe para nós do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então a pergunta é, nós temos que seguir os preceitos do Antigo Testamento? Não. Por quê? Porque a dispensação é outra. Porque a administração de Deus é outra.
O povo agora é um povo universal. Nós estamos nos últimos dias dos últimos dias, eu creio, né? E Paulo falou dos últimos dias há 2000 anos. Então nós estamos nos últimos dias dos últimos dias. A administração divina é outra para essa dispensação. Mas a primeira lição, aplicação prática para nós, um imperativo, não é? Cada lição é um imperativo. Compreendamos o Antigo Testamento, irmão. O que eu disse? Nós não rejeitamos o Antigo Testamento. Nós não chegamos a dizer assim, não, isso aqui não vale mais para nós. Não é isso que eu estou dizendo. O Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, serve para nós, sim. Mas o que é que serve para nós? Serve para nós tudo aquilo que aponta para a glória de Deus, a necessidade que nós temos de um Salvador e a necessidade que nós temos de viver santo, de viver de forma santa diante de Deus. Essa compreensão do Antigo Testamento real, irmãos, ela só ocorre à luz do Novo Testamento. Foi Deus quem quis fazer assim. Não é? Não que tenha sido exatamente isso que eu vou dizer, mas quem nunca, um pai ou uma mãe, ou um namorado com uma namorada, ou coisa assim, um marido, vai dar um presente e não revela tudo logo. Começa a dar dica, não é? Começa aí, a gente está brincando com o menino, adivinha o que eu trouxe para você? O que é? Aí mostra só um pedacinho do embrulho, para que ele fique, não é? Será que é o que eu quero? E tudo até que é revelado. Não estou dizendo que foi isso, mas só para usar a comparação com os irmãos. Deus fez na administração, foi mostrando parte da sua revelação. Ele foi mostrando durante anos e anos e séculos, até que nós somos muito mais bem-aventurados, por isso que a glória é maior, né, do que aquele que veio na antiga dispensação, porque hoje nós temos toda a revelação da parte de Deus. Então, entendamos o Antigo Testamento, né, irmão? Não rejeitamos, mas buscamos a Cristo. Buscamos no Antigo Testamento o Cristo. Foi nesse sentido que Paulo disse, o fim da lei é Cristo. Não é que ele acabou com a lei, não é o fim no sentido de terminar, mas é o fim no sentido de propósito. O propósito da lei é Cristo. A lei é um aio, a lei é um pedagogo, a lei é o que conduz a Cristo. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, e por isso ele é tão importante, quando nós nos debruçamos no Antigo Testamento, somos expostos à instrução do Antigo Testamento, nós temos que buscar a graça de Deus para ver Cristo ali. Para ver Cristo, nosso Salvador, ali. Coisa, irmãos, que não vem de nós. Não vem de nós. Né? Porque vem do Espírito. É Ele que nos capacita a entender a lei do Senhor. É o Espírito de Deus que nos capacita a ver, a contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Né? Disse o salmista, Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple a beleza da Tua lei. É assim que nós devemos orar. E é assim que nós devemos fazer. E a beleza e a glória da lei, ela só é vista em Cristo. Se não for em Cristo, estamos perdidos, né? Estamos condenados. Isso nos leva à segunda lição, segunda aplicação. A primeira é que compreendamos o Antigo Testamento. A segunda é, já que o Espírito do Senhor nos conduz a entender a Cristo, a segunda lição é confiemos em Cristo. Não há capacidade inerente em nós, dos crentes do Novo Testamento. Nem nos crentes do Antigo Testamento havia capacidade inerente. Por isso Paulo disse, eu falo com sinceridade da parte de Deus, na presença do próprio Deus. Eu não estou mercadejando a palavra de Deus. Quando Paulo argumenta aqui no capítulo, ele diz, olha, não que eu tenha capacidade disso, não que haja em mim alguma habilidade, mas é o Cristo, é o Senhor que me dá a habilidade para expor e para mostrar a vocês que essa aliança é superior. Não podemos confiar em nós mesmos, irmãos, mas unicamente em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E ainda temos uma outra aplicação, irmãos, uma motivação. Preguemos então, preguemos aqui no sentido do querido, né, do ministro chamado, mas preguemos também no sentido do evangelizo, de evangelizar, né, ou do didático, de ensinar. Então, você ensina a Bíblia, não é? Contextos, enfim, e você evangeliza, e aqueles são chamados para pregar, preguemos, evangelizemos, ensinemos a mensagem correta. A mensagem correta. Nossa mensagem
é o bendito Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem. O nosso coração, incrível o pecado, né? Incrível o pecado, como ele destrói, ele cauteriza, e ele mancha. Nós temos tendência ao legalismo. Nós que não cumprimos com a lei. Nós que não obedecemos 100% a Deus. Eu tenho essa tendência. Eu tenho que lutar cada dia. Eu tenho que lutar não para mim. Se fosse para mim, estava até bom, mas para o outro, né? Estou dizendo para o outro. Nós somos legalistas para o outro. É a minha luta como pastor, me põe a palavra, porque senão a minha tendência é baixar o chicote quando o texto é graça e o texto é bênção, e a minha tendência é pegar o texto e dar a chicotada para dizer... Porque é a nossa tendência de exigir algo que não deve ser exigido por nós. O Deus Santo requer santidade da nossa parte. Não é? Mas eu estou falando do anúncio do Evangelho. Que preguemos a mensagem correta. A nossa mensagem é o bendito Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho de Jesus Cristo, o que ele faz? O que Jesus disse? E conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Te libertará. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho tinha chegado até Corinto por intermédio do apóstolo Paulo. E os judaizantes vinham dizendo, não, mas vocês têm que cumprir com isso, com isso, com isso. Isso é escravidão, isso é voltar, né, a uma escravidão. Porque agora o Evangelho é um Evangelho que liberta as pessoas. E nós, irmãos, o encorajamento dos irmãos, nós temos recebido graça da parte do Senhor. Graça da parte do Senhor. Eu sei que nós pecamos. E é bom que quando pecarmos, né, que tenhamos de fato um entristecimento. Paulo, depois, mais lá na frente aqui na carta, ele vai dizer, o entristecimento vindo da parte de Deus causa arrependimento. Porque Paulo foi duro, não é, com a igreja. Em cartas anteriores. E ele disse, eu muito me alegro porque vocês se entristeceram. Não pelo entristecimento em si, mas porque o entristecimento vindo da parte de Deus causa arrependimento. Então é bom que quando nós pecarmos, que nós tenhamos o nosso coração contrito. É verdade. Mas o que eu quero motivar os irmãos é para a alegria da graça. Nós estamos na nova dispensação da graça. Não é para nós, quando pecarmos, nos deprimirmos e não desejarmos mais nos levantar, como se nós estivéssemos condenados ao inferno e condenados à separação de Deus. Já estou quase entrando no texto da noite. Né? Deixa eu acabar aqui. Mas nos firmemos na graça. Né? Na graça do Senhor, nós temos muita glória. Né? Estamos numa glória maior do que a de Moisés. Imaginem isso. Talvez até nem entendamos direito isso, né? Mas Paulo está dizendo, a glória é maior. A glória é maior. Cristo está no nosso meio. Né? O Espírito do Senhor nos foi outorgado. E que nós, então, nos firmemos em tudo isso. À noite, eu vou continuar o texto, se Deus assim permitir. Nós vamos ficar de pé. Vou pedir ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico. Nós vamos louvar o nome do Senhor, orar, petrar a bênção apostólica e encerrar o culto. Livro de Cânticos, número 259.